Eu vou falar agora sobre revisões sistemáticas e meta-análise. Em primeiro lugar, o que está se discutindo é basicamente decisão. Então, o meu foco vai ser discutir revisão sistemática e meta-análise, pensando em como decidir melhor, como fazer uma decisão mais acertada em relação ao paciente. E para isso eu preciso considerar a evidência científica, e aqui entra a revisão sistemática e a meta-análise, entra também a experiência ou habilidade clínica e entra o contexto de trabalho, o contexto de vida do paciente e principalmente a participação do paciente nessa decisão, considerando a preferência do paciente. E a discussão sobre revisão sistemática, ela é importante devido ao crescimento exponencial das pesquisas científicas. A gente tem um volume imenso de pesquisas sendo publicadas dia a dia. Além disso, existe uma grande variabilidade da prática. Se eu pedir a opinião de 3 ou 4 profissionais, pode ser que esses 3 ou 4 profissionais tenham opiniões diferentes sobre um mesmo processo diagnóstico ou terapêutico, e pode ser que as 4 opiniões sejam verdadeiras. Então, existem várias verdades a serem consideradas nessa escolha, nessa decisão. Eh, qual seria a melhor? Qual seria a mais acertada? Qual seria a mais adequada ao nosso paciente? Além disso, existe, juntamente com o crescimento das pesquisas, um aumento, dos recursos tecnológicos disponíveis para diagnóstico, terapêutica e prevenção dos pacientes. E a maior parte dessas tecnologias, elas não são substitutivas, elas são agregativas. Isto é, ao surgir a tomografia computadorizada, ela não substitui o ultrassom nem o raio-x. Quando surgiu a ressonância magnética, ela não substitui a tomografia computadorizada, nem o ultrassom, nem o raio-x. Então, cada nova tecnologia que foi surgindo foi sendo agregada à que já existia. Como é que a gente vai lidar com esse avanço tecnológico, com esse avanço nos recursos tecnológicos? A gente precisa de ciência para decidir sobre isso. E com o crescimento, com o volume absurdo dessas tecnologias, a gente precisa de algo, a gente precisa de uma forma de resumir esse conhecimento de forma tal que isso possa ser usada pelo profissional no seu dia a dia. A isso nós chamamos de saúde baseada em evidências, que utiliza justamente o que a gente chama de níveis de evidência científica. E existem várias instituições no mundo que se ocupam em resumir esses estudos. Uma delas é a livraria Cochrane, cuja sede principal é na Inglaterra, e nós temos um escritório da Cochrane, uma representação da Cochrane na Universidade Federal de São Paulo, no Brasil. Então, a Cochrane é um exemplo de instituição que se ocupa em resumir esse conhecimento científico. Ela não é a única, existem várias outras, ela é apenas um exemplo. E como ela faz isso? Como se faz esse resumo? Então, primeiro a gente precisa compreender que a gente pode classificar as principais dúvidas na área da saúde em risco e etiologia, em processos diagnósticos, em processos terapêuticos ou em prognóstico. E para cada um delas, a gente vai ter um tipo de pesquisa clínica diferente. Por exemplo, quando a gente tem dúvidas sobre diagnóstico, a gente busca artigos e testes diagnósticos que a gente chama de artigos de acurácia. Se a nossa dúvida é sobre risco ou etiologia, a gente vai buscar estudos do tipo coorte ou estudos do tipo caso-controle. Se a nossa dúvida é sobre terapia, nós vamos buscar ensaios clínicos controlados e randomizados. Se a nossa dúvida é sobre prognóstico, vamos em busca de estudos do tipo coorte. Portanto, para cada tipo de dúvida que a gente tem, a gente busca artigos com delineamentos específicos, e a gente precisa compreender cada um desses delineamentos e como se processa
todos esses estudos, como eles são construídos, para que a gente consiga ter uma análise crítica, a gente consiga fazer uma análise crítica da metodologia desses estudos. E as revisões sistemáticas, elas se baseiam justamente nessa análise crítica, nessa avaliação metodológica crítica. E como a gente falou anteriormente sobre níveis de evidência, para cada uma dessas dúvidas, por exemplo, aqui a gente tem as intervenções, a gente tem uma pirâmide de evidência, onde o topo da pirâmide está a maior evidência científica, que sempre nós vamos encontrar revisão sistemática. A revisão sistemática relacionada a estudos de intervenção vai abordar principalmente os ensaios clínicos, que quando eles têm mais de 1.000 pacientes, a gente chama de megatrial. Abaixo de 1.000 pacientes, a gente chama de ensaio clínico propriamente dito. Então, os ensaios clínicos ou megatrials estão em um nível mais elevado da pirâmide, um pouco abaixo das revisões sistemáticas de ensaios clínicos. Abaixo dela nós temos estudos de coorte, logo abaixo caso controle e logo abaixo a série de casos. E na base da pirâmide vamos encontrar a opinião dos especialistas, que é o nível mais inferior de evidência científica. Não que não tenha valor, a opinião dos especialistas tem valor, mas principalmente dentro daquele tripé, na experiência, na habilidade clínica. Então, considerando a habilidade clínica, a opinião do especialista é muito importante. Porém, quando a gente discute evidência científica, muitas vezes a opinião dos especialistas estão contaminada pela experiência dos próprios. Então, a gente precisa realmente relativizar esse processo. Quando a nossa dúvida é sobre risco e etiologia, a gente vai ter um outro tipo de pirâmide, onde o topo também é revisão sistemática, mas aqui já é uma revisão sistemática com a metodologia um pouquinho diferente. Ela está vinculada aos estudos observacionais e não mais aos ensaios clínicos. Lembre que quando a gente discute, a gente busca sobre intervenções, sobre terapia, a gente está focado nos ensaios clínicos e as revisões sistemáticas de ensaios clínicos. Quando nossa busca é sobre risco e etiologia, a nossa revisão sistemática é sobre estudos observacionais, onde o degrau de baixo não é mais ensaio clínico, e sim o estudo do tipo coorte. Depois, o nível de evidência logo abaixo está o tipo de estudo caso controle, os estudos transversais em seguida, o relato e série de casos depois, e na base da pirâmide, a opinião dos especialistas, que estão extremamente contaminadas pela habilidade clínica, pela experiência, e nem sempre é o melhor nível de evidência científica a ser considerado. Quando a nossa dúvida sobre diagnóstico, nós temos uma outra pirâmide, também o topo é representado pelas revisões sistemáticas, mas aqui não mais revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, nem de estudos observacionais. Essa revisão sistemática, ela aborda estudos de acurácia, que são, na verdade, estudos transversais de pacientes consecutivos, que é o degrau logo abaixo da revisão sistemática. Depois nós temos estudos transversais de acurácia de pacientes não consecutivos, depois estudos caso-controle, depois estudos transversais de acurácia, onde o padrão ouro não é aplicado a todos os pacientes. Eu vou explicar melhor sobre isso. Por que o padrão ouro não é aplicado? Porque muitas vezes o padrão ouro é um procedimento invasivo, uma biópsia, por exemplo. E justifica-se uma biópsia num paciente doente, mas como muitas vezes o controle, a nossa referência é um paciente não doente, um paciente que não tem aquela doença, então a intervenção eticamente não se aplica, por isso que o padrão ouro nem sempre é aplicado a todos os pacientes. Nesse caso, ele vai ter um grau de evidência menor. Abaixo, os estudos de acurácia onde o padrão ouro não foi mascarado, e na base da pirâmide, novamente, a opinião dos especialistas.
Então, para cada uma das nossas dúvidas, nós temos uma pirâmide diferente e ela precisa ser lembrada e considerada. De qualquer forma, quando a gente discute revisão sistemática, a gente precisa começar de algum lugar, e o começo é sempre uma pergunta, que a gente chama de pergunta de pesquisa. Então, a pergunta de pesquisa é o ponto de partida, é o pontapé inicial de uma revisão sistemática. E como é que a gente faz essa pergunta de pesquisa? Então, a pergunta de pesquisa é uma delimitação de uma questão clínica estruturada e focada, e ela é necessária para a formulação de uma questão científica estruturada. Os autores elas devem definir essa pergunta considerando o tipo de paciente, o tipo de intervenção, a comparação a ser realizada, considerando o ensaio clínico, e o desfecho, o outcome. A gente chama essa técnica de técnica PICO, onde o P é o paciente, I é a intervenção, C a comparação, O o outcome, o desfecho, o objetivo, que seria, desfecho seria a tradução de outcome como resultado. Um exemplo da utilização da técnica PICO seria essa. Em pacientes internados em uma UTI, esse seria o nosso paciente, ou os nossos pacientes ou problema. Os coloides seria a intervenção. São superiores aos cristalóides, seria a nossa comparação. E o nosso outcome em reduzir a mortalidade, que é o nosso desfecho. Então, quando a gente elabora uma pergunta de pesquisa, a gente utiliza essa técnica. Essa técnica é muito utilizada no mundo inteiro em revisões sistemáticas, e é importante conhecer esse processo. E a partir da elaboração dessa pergunta, nós construímos a nossa estratégia de busca. Eu vou mostrar um exemplo do que é uma estratégia de busca. A estratégia de busca consiste dos termos encontrados no Medical Subject Headings, que é o conhecido MESH do PubMed. O MESH ele foi traduzido no Brasil e assumiu o nome de DEX, que pode ser encontrado na BIREME. Tá? Então, um exemplo de estratégia de busca é essa, é uma intervenção, é uma expressão, onde nós usamos vários termos-chaves linkados por palavras como or, and e and not. Utilizando essa estratégia de busca, nós recuperamos os melhores artigos possíveis relacionados à pergunta já estabelecida. Então, discutindo ainda sobre a estratégia de busca, essa estratégia ela deve ser abrangente, ela deve reunir toda a evidência existente referente a um determinado assunto. Como eu falei antes, diretamente relacionada à pergunta estabelecida. Ela deve ser definida antes da consulta aos diferentes bancos de dados e ela deve evitar o uso apenas de um banco de dados. Nessa busca, não é adequado usar apenas um banco de dados, porque esse único banco, pode não conter todos os artigos publicados sobre o tema. Então, para a gente ter um retorno abrangente, a gente precisa considerar várias bases, como o registro de ensaios clínicos da Cochrane, que eu já mostrei anteriormente, o Medline, que está presente tanto no PubMed quanto na BIREME, o Embase, que é uma espécie de PubMed europeu, o Lilacs, que é uma espécie de PubMed latino-americano, e é sempre importante verificar as referências citadas nos artigos originais que nós já encontramos. Então, todos os artigos que já foram encontrados, nós devemos examinar as referências em busca de novas referências. Considerando ainda a estratégia de busca, existe o grande risco do viés de publicação. O que é o viés de publicação? É quando o número de publicações não é representativo do total sobre o tema escolhido. Isso é importante porque já foi detectado que apenas um terço das meta-análises incluíram estudos com resultados negativos. Isso por quê?
Porque os resultados negativos, muitas vezes, eles são desprezados, ou eles não são aceitos para publicação com a mesma frequência que os estudos com resultado positivo, ou muitas vezes o próprio pesquisador se desestimula e não publica esses resultados negativos. Então, essa atitude de não publicação acaba impactando no que a gente chama de viés de publicação. E um outro dado é que esses resultados negativos, que são desvalorizados em relação aos resultados positivos, muitas vezes são publicados em jornais de menor circulação, ou como eu falei antes, ou podem ser nem publicados. Quando eles são publicados em jornais de menor circulação, de revistas não indexadas, a gente chama isso de literatura cinza, que precisa ser considerada num processo de revisão sistemática. E o viés de publicação ele pode levar a estimativas exageradas da efetividade de uma intervenção. Por quê? Porque acaba se publicando mais resultados positivos em detrimento dos resultados negativos. E para evitar o viés, é importante identificar estudos não publicados, onde, em tese de mestrado e doutorado, cujo conteúdo não foi publicado, ou mesmo em trabalhos que foram apresentados em congresso, que estão publicados em resumo, mas não foram publicados em revistas indexadas. E algumas vezes é interessante mandar um e-mail, entrar em contato com especialistas para tentar verificar se existem pesquisas interessantes realizadas e não publicadas por serviços de referência no tema que a gente está fazendo a revisão sistemática. Bom, uma vez estabelecida a pergunta de pesquisa, feita a prospecção, feita a estratégia de busca e tendo um resultado, tendo um volume de publicações a serem analisados, a gente precisa avaliar a qualidade metodológica, fazer uma análise crítica na metodologia de cada um desses artigos. E a qualidade metodológica dos estudos, ele pode ter alguns problemas, ele pode estar comprometido devido à inclusão de estudos, como eu falei um pouquinho antes, inclusive o viés de publicação está vinculado a esses problemas também. Pode haver uma busca incompleta de estudos, muitas vezes não utilizando uma quantidade suficiente de bases de dados, isso pode acontecer também pela inclusão de estudos de baixa qualidade. Essa situação pode comprometer a confiabilidade dos resultados da revisão, mostrando cada uma dessas etapas são importantes numa revisão sistemática. De qualquer forma, os resultados dos estudos primários de baixa qualidade metodológica, ele pode influenciar na eficácia clínica e estatística, que podem ser falsamente exageradas. Então, na fase de análise dos resultados, após a inclusão dos artigos, todo estudo deve ter a sua qualidade metodológica avaliada com muito cuidado. E existem várias ferramentas, várias métricas utilizadas para isso. Eu vou dar um exemplo do Prisma. O Prisma é uma métrica que foi criada justamente para avaliar no processo de revisão sistemática e pode se estabelecer, por exemplo, um nível de corte, tá? Um nível, o threshold, por exemplo, a gente pode utilizar 80%. Nós vamos apenas incluir na nossa revisão quando tivermos um score acima de 80%. Abaixo de 80%, a gente vai desprezar, não vai utilizar esses estudos, porque, teoricamente, eles teriam uma baixa qualidade metodológica. Então, para a qualidade metodológica está vinculada a um processo de extração de dados que deve ser padronizada e deve ter a quantidade menor de viés e erros possível. E para isso, nós usamos, em geral, 2 avaliadores, que a gente chama de revisores. Então, durante a extração dos dados,
pelo menos 2 revisores devem ser usados, eles devem estar mascarados em relação aos periódicos em que os estudos foram publicados, porque muitas vezes, se o periódico, o nome do periódico estiver registrado, o revisor pode ter uma avaliação tendenciosa, isto é, pode achar que aquele artigo ele é bom porque foi publicado naquela revista famosa, ou o contrário, ou que aquele artigo não é bom porque foi publicado numa revista de circulação regional ou local. Ele deve estar também mascarado em relação aos autores e em relação aos resultados, isto é, os revisores, pelo menos 2 revisores devem ser utilizados e eles devem estar mascarados em relação a todos esses aspectos, eles devem avaliar apenas a metodologia. E deve haver um formulário de coleta de dados padronizado e elaborado previamente ao levantamento dos estudos, porque para garantir que os dados não tenham sido pré-definidos, os resultados não tenham sido pré-definidos, de forma que o direcionamento em busca a um resultado favorável à hipótese prévia pode gerar falsos positivos. Então, cada uma das etapas metodológicas de uma revisão sistemática deve ser rigidamente respeitada para que a gente tenha um resultado bom, fidedigno, que ajude na prática dos profissionais de saúde a tomar a melhor decisão possível para o seu paciente. E eu vou mostrar um processo bem interessante de um artigo que teve uma participação nossa, onde foi feito um overview. O que é um overview? É uma revisão sistemática de revisões sistemáticas. Foi publicado numa revista de boa circulação e recentemente. E eu vou mostrar aqui o fluxograma para que a gente entenda como foi realizado esse estudo. Inicialmente foi feito todas essas etapas já discutidas, foi estabelecida uma pergunta de pesquisa, foi feita uma estratégia de busca, foi feita uma avaliação, uma inclusão de estudos e uma avaliação qualitativa. Então, inicialmente foram detectados 1.042 estudos através da estratégia de busca. Desses 1.042 estudos, foi feita uma leitura do título e do resumo, e apenas com a leitura do título e do resumo, 997 artigos foram excluídos, e sobraram 42 trabalhos. Dos 42, 37 foram eliminados. Por quê? Porque eles não cumpriram os critérios de inclusão e exclusão. Então, numa revisão sistemática também existe critério de inclusão e exclusão, e os artigos precisam ser avaliados em relação a esses critérios. Então, 37 artigos não cumpriram os critérios de inclusão e exclusão, sobrando 5 artigos. Esses 5 artigos foram lidos, tiveram avaliação metodológica realizada através do Prisma, e um artigo foi excluído porque obteve um score menor que 0,8, menor que 80%, sobrando 4 artigos. Como foi um overview, uma revisão sistemática de revisão sistemática, então, nos 4 artigos continham 91 estudos primários. Desses 91 artigos, 78 foram excluídos, sobrando 13. Dos 13, 3 estudos foram excluídos por falta de dados suficientes para análise qualitativa e sobraram 10. E a partir daí foi feito o overview, a revisão sistemática de revisões sistemáticas em cima de 10 estudos. Então, considerando que nós utilizamos tudo isso para a prática, o que interessa é a informação científica, existem inúmeros estudos sobre a mesma questão de pesquisa, e por isso nós precisamos de um método que resuma esse conhecimento. Então, na área de saúde, é muito importante considerar a melhor evidência disponível através de uma estratégia eficiente. Por isso,
O que é simples? É simplesmente juntar os dados de vários estudos e, a partir daí, analisar como se fossem informações retiradas de apenas um amplo estudo. Então, é muito melhor juntar vários estudos do que fazer um imenso e grande único estudo. Existem pontos negativos, né, nem tudo é uma vantagem, existem algumas desvantagens. Por quê? Porque essa situação acaba desconsiderando a grande variabilidade em relação aos estudos e em relação às populações avaliadas por cada um desses estudos, acaba desconsiderando o tamanho de cada um desses estudos e, nos casos de ensaios clínicos, o princípio de aleatorização é desconsiderado também. Isso pode ser um problema. E, nesse contexto, nós temos a meta-análise. O que é meta-análise? É a estatística da revisão sistemática. Seria uma abordagem estatística que combina resultados de estudos para responder uma questão. E, dessa forma, a gente consegue sintetizar as evidências disponíveis e, assim, gerar novas hipóteses. Para fazer uma meta-análise, a gente precisa do que a gente chama de estimativas de efeitos conjuntos, que é uma medida única utilizada para resumir os resultados de diversos estudos. Os principais métodos utilizados para isso são parâmetros clínico-epidemiológicos, de sumarização de resultados e métodos de quantificação da contribuição de estudos para a análise. Com relação aos parâmetros clínico-epidemiológicos, primeiro a gente deve determinar se os dados são binários, do tipo sim, não, presente, ausente, viveu, morreu, ou se são contínuos, por exemplo, uma pressão arterial, um peso, glicemia. Quando o foco for a variável binária, a gente pode combinar essas variáveis binárias em medidas como odds ratio, risco relativo, número necessário para tratar. Tanto o odds, a razão de chances, que é o odds ratio, quanto o risco relativo são medidas de eficácia de uma intervenção ou de uma coorte. Já o número necessário para tratar, ela informa o impacto clínico de um ensaio clínico, de uma terapêutica. E quando os dados forem contínuos, eles podem ser sumarizados sob a forma de médias entre grupos, por exemplo, ou medianas. E numa meta-análise, existem alguns aspectos a serem considerados. Tem vários aspectos, mas eu vou enfatizar 4 aspectos principais que obrigatoriamente devem ser observados. Uma é a noção de heterogeneidade. E, em consequência da noção de heterogeneidade, a gente precisa considerar os modelos de efeito fixo e os modelos de efeito aleatório. E também nós precisamos aprender a analisar um forest plot, que eu vou mostrar daqui a pouco. Quanto à heterogeneidade, ela pode ser clínica e pode ser metodológica. São englobadas sob o termo diversidade e possui impacto no resultado. A heterogeneidade é clínica quando estudos primários tendem a ser diferentes em relação ao perfil do paciente incluído, ao tipo de intervenção utilizada e à definição do desfecho. E a heterogeneidade pode ser metodológica quando os estudos diferem em aspectos metodológicos específicos. E temos algumas métricas para avaliar a heterogeneidade. Um deles é o teste Q de Cochrane, também conhecido como teste de heterogeneidade. Ele é muito semelhante ao Q quadrado, e ele parte do pressuposto que os achados dos estudos primários são iguais, seria hipótese nula. Portanto, se a hipótese nula for confirmada, nós vamos considerar os estudos homogêneos. Principalmente, vamos utilizar o valor de P. Se o valor de P for maior que 0,05, a gente vai considerar estudos homogêneos. Se o valor de P for menor que 0,05, nós vamos considerar estudos heterogêneos. Portanto, quanto maior o valor de Q, maior a heterogeneidade.
Tem um problema o TSQ de Cochrane, ele tem um baixo poder discriminatório quando o número de estudos é pequeno, a gente pode considerar esse pequeno como 10. Então, o Q de Cochrane, ele deve ser evitado quando você tiver menos de 10 estudos. Portanto, numa situação como essa, um teste não significativo não exclui necessariamente a heterogeneidade. De qualquer forma, heterogeneidade sempre está presente, a homogeneidade perfeita não existe, sempre existe algum tipo de heterogeneidade. Existe uma segunda métrica que nos ajuda nesse processo, que é a estatística I ao quadrado de Higgins e Thompson, também conhecida como I de Higgins. Essa estatística ele mede quanto da diferença entre os estudos é devido à heterogeneidade. E o resultado expresso em porcentagem. Até 25%, de 0 a 25%, a gente considera uma heterogeneidade baixa, portanto, até 25% os estudos são homogêneos. Por volta de 50%, nós temos uma heterogeneidade intermediária. E por volta de 75 a gente terá uma heterogeneidade alta, principalmente aqueles superiores a 75%. Nessa situação, quando nós temos uma alta heterogeneidade, um I de Higgins acima de 75%, a meta-análise ela não é recomendada. O princípio básico seria quando se decide combinar estudos através de uma meta-análise, é porque foi feita uma revisão sistemática, então não se faz meta-análise sem revisão sistemática. Então, primeiro se faz uma revisão sistemática, uma análise crítica dos estudos científicos, e como consequência dessa revisão sistemática faremos uma meta-análise. E, portanto, consideramos que quando essa meta-análise é possível é porque foram selecionados estudos semelhantes em relação a características importantes, clínicas e metodológicas. De qualquer forma, é necessário considerar esses dois conceitos, o modelo de efeito fixo e o modelo de efeito aleatório. Quando nós temos uma homogeneidade, nós vamos utilizar os modelos de efeito fixo para realizar a meta-análise. E quando nós temos um resultado que aponta algum grau de heterogeneidade, nós vamos optar pelo modelo de efeito aleatório. E, por fim, eu vou mostrar o force plot. O que é um force plot? É um gráfico como esse, onde cada linha representa um estudo e a última linha representa a combinação todos esses resultados. É o que a gente chama de meta-análise, que é simbolizado por um diamante. E o resultado de cada estudo é descrito de forma gráfica e numérica. A parte numérica não está no slide por falta de espaço, então eu apresentei apenas a forma gráfica, para a gente entender o que é a forma gráfica. Os quadrados mostram a estimativa do efeito conjunto e os traços, os intervalos de confiança. Quando o intervalo não ultrapassa a linha de nulidade, que é essa daqui, a linha de nulidade, que nesse caso está em 1, apesar de ser linha de nulidade. Por que 1? Porque muitas vezes a gente utiliza risco relativo, o odds, como estimativa de efeito conjunto. E o odds e o risco relativo é uma relação. E a relação, quando o superior é igual, o numerador é igual ao denominador, a gente vai ter o resultado 1. Então, a nossa linha de nulidade estaria em 1. Tá? Então, quando o intervalo de confiança não toca a linha de nulidade, nós temos um resultado estatisticamente significativo. E quando ele corta a linha de nulidade, nós temos um resultado estatisticamente não significativo. Quanto maior a área do quadrado, maior o peso, a representação daquele estudo para a meta-análise.
Então, os estudos maiores, eles geralmente possuem intervalos de confiança mais estreitos, resultados mais precisos e contribuem mais para a meta-análise. Nesse caso, observe que o diamante ele não toca a linha de nulidade, portanto, o resultado dessa meta-análise, que é o resumo de todos esses estudos, ele é significativo por não cortar a linha de nulidade. Esse é um conceito bastante interessante e importante para a gente analisar em uma meta-análise, Forest Plot. Portanto, para finalizar essa apresentação, eu preciso trazer de volta esse diagrama de Venn que mostra o encontro das evidências científicas que estão aqui representadas pela revisão sistemática. A revisão sistemática é basicamente ele usa basicamente evidências científicas e a gente precisa utilizar revisões sistemáticas e evidências científicas para ter uma melhor decisão em relação ao nosso paciente, não desconsiderando a habilidade clínica, a experiência de cada um de nós, a experiência dos especialistas. Então, quando a gente fala que o especialista ele não tem uma boa evidência científica, mas o especialista tem um grande conhecimento em habilidade clínica, ele deve ser considerado nesse fator também importante para ajudar na decisão do profissional de saúde. E também o contexto de vida do paciente, o contexto de trabalho e a preferência do paciente. Então, levando em consideração esses três fatores, nós conseguimos tomar a melhor decisão, uma decisão mais adequada ao paciente e uma decisão mais correta.